Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro, e trazendo para vocês mais um episódio da série A Guia Resenha. Sim, pessoal, vamos ter mais uma resenha de livros e dessa vez, diga-se de passagem, já é o segundo livro da Mary Del Priore que eu trago para vocês para resenhar aqui. Eu já mencionei que eu adoro ela. Antes de começarmos com o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, isso mesmo, e esses tours estão no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, caso vocês desejem fazer um tour a pé pela cidade do Rio de Janeiro, venham comigo. Entrem no site, é só me contactar por mensagem de texto via WhatsApp, façam suas reservas e vamos passear, meu povo, vamos passear pela cidade do Rio de Janeiro, que afinal de contas eu sou guia de turismo, isso que eu estudei para fazer. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o tema do vídeo. Bom, pessoal, o livro que eu trouxe para vocês neste vídeo, como vocês viram na miniatura já, é este livro aqui, que na verdade é o volume 4 de uma série dela de 4 livros que eu já recomendei aqui no meu canal e não canso de recomendar, acho que morrerei recomendando essa série e não à toa, porque pelo menos é o primeiro livro que eu tenho notícia que fala não sobre figurões históricos e etc, mas sobre a nossa gente aqui, ó, de carne e de sangue, de osso, isso mesmo. Ela passeia pela história do Brasil falando sobre o povão, a gente brasileira, bem como os hábitos, usos e costumes de cada uma das fases da história brasileira. Então aqui, obviamente, ela divide a série em Colônia, Império e República, sendo que o motivo que tem 4 volumes e não 3 é porque a República ela resolveu dividir em 2 partes. Uma indo de 1889 até 1950 e a outra que é justamente que se trata este livro, que é sobre 1951 até 2000. Embora agora já estejamos em 2022, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas eu escolhi este livro da série para apresentar para vocês, embora eu particularmente, se eu fosse escolher um livro favorito, eu escolheria o volume 3, com certeza, que é o que fala sobre a República Velha. Mas tanto esse quanto o que eu vou apresentar para vocês hoje, o bom desses 2 livros é justamente o período que ele fala, que é um período recente, é o período que a maioria de nós viveu. E se você é muito novinho e está vendo esse vídeo, se você nasceu depois do ano 2000, não tem problema. Você lendo esse livro, você pode perfeitamente perguntar para o seu pai ou para sua mãe, perguntar para o seu avô, perguntar para sua avó, que ele ou ela vão confirmar o que está escrito nesse livro. No meu caso, por exemplo, olha aqui eu entregando a idade, euzinha nascida em 1986, eu, quando estava lendo o livro chamado Memórias, que vai até a década de 1950, é claro que eu cansei de perguntar para o meu pai se aquilo ali conferia. Você lembra disso, pai? Você lembra disso, mãe? E claro, não deu outra, eles confirmaram. Por exemplo, desse livro de Memórias, ela fala sobre um remedinho que aqueles que se lembram vão fazer só de lembrar, que é uma tal de emulsão de Scott. Aliás, deixe nos comentários se vocês se lembram da emulsão de Scott, se vocês têm trauma de tomar isso daí, porque olha, eu vou dizer para vocês, quando eu perguntei pro meu pai sobre isso, eu felizmente nunca tive que tomar nada disso, quando eu perguntei pro meu pai sobre isso, ele rapidamente falou:
Era horrível. São coisas desse tipo. E principalmente no caso de um livro que fala dos hábitos, usos e costumes, etc., de 1951 até o ano 2000, caramba, é o período da história que eu vivi. Ora, bolas. Ela fala, por exemplo, do aterro do Flamengo, que eu já mencionei num vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar o link aqui na série Lugares do Rio, e de como o aterro do Flamengo, como eu mencionei nesse vídeo, adivinha de onde eu tirei essa informação, revolucionou o lazer do carioca e do brasileiro. Graças ao aterro do Flamengo é que o lazer passou a ser um momento de praticar esportes, fazer exercício, muito embora esse negócio de realmente se exercitar regularmente só pegou de fato na minha geração, que foi a geração saúde. Quem nasceu nos anos 80, nos anos 90, sabe do que eu tô falando. Se você for perguntar pro seu pai ou pra sua mãe se eles tinham o hábito de assim de se exercitar regularmente como a gente faz, tinham não. Na geração dos meus pais, o exercício era ir pra discoteca. Say that you remember. Não tiro a razão não, viu? Porque se vocês já tentaram dançar as danças dos anos 70, você sai dali arfando. Experimentem só pra ver. Eu particularmente adoro. Vamos agora para citar diretamente uma parte do livro que mais me chamou a atenção. Neste caso, a parte do livro que mais me chamou a atenção foi o testemunho dela própria falando sobre o tão polêmico, tão discutido Regime militar brasileiro. aquela época de 1964 até 1985, quase o ano que eu nasci, viu, gente? Me digam também nos comentários, escapei por pouco ou perdi uma boa por pouco? O que eu amei justamente nesse livro foi a postura dela, que verdadeiramente é neutra nesse sentido. Ela realmente discorre sobre o período sem ser parcial, sem tender para um lado nem tender para o outro. Porque ela justamente fala que para uns foi golpe, ditadura, etc. E já para outros foi revolução, foi melhorou o Brasil, fez tudo de bom para o Brasil voou em termos de economia, enfim, porque houve esses dois lados. E, a bem da verdade, sejamos sinceros, qualquer período da história que nós estudemos tem dois ou às vezes múltiplas perspectivas daquele mesmo período. Isso vale para qualquer período que nós estudemos. Principalmente guia de turismo tem que ser politicamente neutro. Não tem meio termo. Isso é beabá do curso de guia. Para os guias de turismo ou estudantes de curso técnico de guia de turismo que sejam neutros. Não adianta. Vocês terão que ser neutros enquanto estiverem guiando. Dica de guia agora para os guias ou futuros guias. Quando falarem sobre alguma coisa ou sobre o período entre 1964 e 1985 da história do Brasil, digam regime militar. Isso é muito importante. Dito isto, vamos agora ao testemunho dela própria, de Mary Del Priore. Afinal, não é um livro chamado Testemunhos? Logo, ela deu o testemunho dela. Lembro-me bem do dia 1º de abril de 1964, quando se deu um golpe, e aqui mesmo está entre aspas, por isso que eu estou botando entre aspas, no dizer de uns, ou uma revolução, também entre aspas, olha aí a neutralidade que eu mencionei antes, no de outros, dependendo de que lado se estava. Estudava no Colégio Notre-Dame de Sion, instituição francesa de ensino para meninas e moças, no Rio de Janeiro. E isso é muito interessante porque o que acontece? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você vê claramente quais colégios que antigamente eram para meninas e quais colégios que antigamente eram para meninos, pelo menos entre os católicos, pelo nome do santo ou da santa escolhida. Geralmente, os colégios que têm nome de santas são colégios que antigamente eram só para meninas. E geralmente os colégios que têm nome de santos
Se você olhar a história do colégio, antigamente eles eram colégios só para meninos. Interessante isso, né? E no caso dela, Notre Dame, ou seja, traduzindo do francês, embora eu não fale francês, mas isso eu sei, Notre Dame, Nossa Senhora de Sion. Então, sendo uma divindade feminina, obviamente o colégio era só para meninas. Tinha 11 anos quando ma sœur, ou ma mère, perdoem aqui, aliás, se eu estiver pronunciando errado em francês, como eu disse antes, eu não falo francês, então já sabem, né? Assim eram chamadas as freiras desde o século XIX, quebrou o silêncio no refeitório para anunciar que estávamos todas dispensadas após o almoço. Devia ser um colégio, então, de horário integral, presumo eu, para ser uma novidade ser dispensadas após o almoço. Hoje em dia isso não é nenhuma novidade na maioria dos colégios brasileiros, mas antigamente, e isso foi minha mãe que me contou recentemente, os colégios tinham esse regime que chamavam de semi-internato, que era o horário integral de hoje em dia. Fim da refeição, ouviu-se o arrastar das cadeiras, a oração em voz alta e, sempre em silêncio, foi feita a fila para a saída. Colégio de freira, né? Sabe como é que é? Pais e mães, carros particulares e ônibus escolares levavam as alunas. Primeiro as mais velhas, as menores por último. Penso que poucas sabiam por que razão voltavam mais cedo para casa. Durante muitos anos, viver sob um governo militar não mudou absolutamente minha rotina. Colégio, aulas particulares de desenho, piano e violão. Somente aos 14 anos tive meu primeiro namorado. Seu pai era um conhecido deputado do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e sua irmã, saberíamos muito depois, foi uma das responsáveis pelo aluguel da casa que abrigou o embaixador americano sequestrado, Charles Elbrick. Aos domingos, eu almoçava regularmente com a família, num ambiente de sofisticação intelectual em que se falava de cinema, livros, artes, balé, nunca de política. E isso que o pai era deputado do PTB, ou seja, era político, e em casa não se falava de política. Aos 16 anos, fui enviada para um colégio interno na Suíça. Ao voltar, encontrei minha melhor amiga noiva, e casamento se tornou assunto obrigatório. Mas se a amiga passou de senhorita a senhora, a vida no Rio continuava aos meus olhos igual. Festas, Copa do Mundo, música dos Beatles e dos Rolling Stones. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Festivais de cinema patrocinados pelo Jornal do Brasil, praia em frente ao clube. Me preparei para o vestibular de História, matéria de que mais gostava. Para estudar numa universidade pública, nem pensar. Meus pais não admitiam. Fui de um colégio de freiras para uma universidade de freiras, a Santa Úrsula. Por sinal, fica em Botafogo. Ou ficava, né? Não sei, parece que fechou tem um tempo. E durou pouco. Um ano depois, abandonei o curso, pois me casei, como tantas moças da minha geração. E tive filhos, como tantas outras. Ninguém falava em formação profissional ou emprego. Dinheiro não se discutia, era, entre aspas, assunto de homem. A ditadura era um governo como qualquer outro. Fui ser dona de casa, mas não deixei de sonhar com os estudos. Com os filhos na escola, resolvi fazer faculdade. O mundo parecia estar mudando. Mais e mais mulheres saíam de casa cedo e voltavam à noite, depois de um dia no escritório. Corria o ano de 1983. Foi no cursinho pré-vestibular em São Paulo que pela primeira vez tive contato com assuntos políticos. Olha só, 83, quase no fim do negócio. Um pequeno, muito pequeno grupo de alunos falava em militares, em ditadura e democracia, em eleições que tinham ocorrido no ano anterior. Gostei do que ouvi. Mandei confeccionar uma faixa e coloquei no portão de casa, direta já. Veio o comício do Anhangabaú. Aqui assisti do escritório do meu marido, que dava para o vale. E vieram as eleições. Finalmente eu vivi uma democracia. Será? Para mim nada mudou, e política continuava sem ser assunto. Tampouco o era para pessoas que me cercavam. Até então era do lar, entre aspas, de novo, e não trabalhava. Foi apenas quando fiz concurso para uma vaga de professor na Universidade de São Paulo, durante as provas de currículo prestadas internamente, que entendi que, para muitos colegas, tinha havido golpe e não uma revolução.
Muitos deles exibiam marcas de tortura física ou psicológica. Minhas pesquisas até essa época exploravam apenas temas sobre o Brasil colonial. Só ali compreendi que o Brasil contemporâneo também era complexo, e nele o tempo passou de forma diferente para uns e para outros, que revolução e golpe coexistiram na cabeça de diferentes pessoas, dependendo de onde se estivesse, de que lado se encontrasse o observador ou o ator da história. E mais, que a política de 1951 a 2000, incluindo a ditadura, o movimento das diretas já e a posição do presidente Fernando Collor de Mello, não foi para muitos brasileiros a questão mais empolgante. Mais uma vez, isto não é nenhuma novidade. Ao percorrer os memorialistas dos anos 1930 e 1940, no volume 3 desta tetralogia, que eu acabei de mencionar anteriormente, por sinal, percebi que o impacto das mudanças tecnológicas e dos comportamentos no início do século XIX despertava mais atenção do que o começo ou o fim do getulismo ou a Revolução de 1932 em São Paulo. Ora, o mesmo vale para a segunda metade do século XX. Só não temos essa percepção porque a maioria das informações, livros, teses, filmes e documentários sobre o período revelam preferencialmente apenas uma face da história, ou a dos que se posicionaram a favor, ou a dos que se posicionaram contra o golpe ou a revolução. Então, como vocês podem ver, ela, na época, era o que muitos chamariam de, entre aspas, alienada. E vamos combinar, sinceramente, meus pais, que também viveram a época, também eram, e ouso dizer que a grande maioria era. E o interessante é que ela menciona também que na época do Getúlio, que teve o Estado Novo. muita gente até hoje em dia cita, Foi ditador. minha avó mesma viveu a época do Estado Novo e muitas vezes eu pergunto para ela, E aí, vó, como é que era? e a sensação que você tem daquela época, pelos relatos das pessoas que viveram aquela época, é de que, a não ser mesmo que você fosse uma Olga Benário da vida, um Luiz Carlos Prestes da vida, ou alguém que realmente chutasse o pau da barraca na época em termos de política, você ia viver sua vidinha normalzinha, ia casar, ou ia ter filhos, ou não ia, vida normal que segue. E isto, sinceramente, foi o que me impressionou deste livro. Os livros dessa série falam também sobre os hábitos, usos e costumes. Então, como era casar, como era ter filhos, por exemplo, como era nascer, como era morrer em cada uma dessas épocas. Isso aqui é também interessante deste livro. Então, pessoal, dou por encerrado mais este vídeo da série A Guia Resenha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e para aqueles que chegaram agora no canal, que este é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, se gostaram do conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, pessoal, compartilhem esse vídeo com a maior parte de pessoas. Esta última parte vale para aqueles também que já estão inscritos. Compartilhem este vídeo com a maior quantidade de pessoas para que a maior quantidade de pessoas saibam das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!